Você acha que os canabinoides podem tratar pacientes com obesidade? E com relação aos pacientes que têm outras síndromes metabólicas? Quem vai responder isso para a gente hoje é a doutora Paula Vinha. Por isso, nós, do Canabinal, estamos hoje aqui no consultório dela. Então fique com a gente, porque depois da vinheta ela vai responder essas e muitas outras perguntas. Doutora Paula, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Para a gente é uma alegria muito grande aqui para a nossa equipe poder estar próximo do seu ambiente de trabalho. E a primeira pergunta que eu te faço é: quem é a Paula Vinha? Você reparou que eu não fiz nenhum tipo de apresentação do seu mini currículo. Eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Do ponto de vista profissional, pessoal, fala sobre quem é você. Eliana, obrigada, viu? Eu que agradeço muito você e sua equipe terem vindo aqui. Eu sou formada em medicina, vai fazer 24 anos, eu acho, esse ano. 24 anos de formada, e eu sempre busquei trabalhar com o ser humano de uma maneira integral, né? Então eu me especializei em medicina intensiva, clínica médica, fiz medicina chinesa, fiz acupuntura, medicina ayurvédica, até eu encontrar a nutrologia e começar a tratar o paciente de uma maneira integral, né? E aí o que eu percebi? Que a gente não pode dicotomizar as pessoas, a gente tem que ver o ser humano como um todo. E aí quando eu encontrei a cannabis medicinal, eu já tinha feito meu mestrado, meu doutorado, eu conheci a cannabis medicinal em 2017, 16 para 17, eu vi que já era uma realidade no Brasil, em 2017 eu comecei a prescrever. Então, essa sou eu sou uma médica que gosta de ver as pessoas de maneira integral, que uso de todas as abordagens possíveis que eu puder para atingir o bem-estar. E a cannabis veio assim como uma luva na minha prática. Perfeito. E conta um pouco pra gente, doutora Paula, como é que é a sua clínica médica? Assim, como é que, se você quiser começar pela obesidade, porque a gente gostaria de ouvir de você, não só o tratamento, claro. Primeiro, o que são síndromes metabólicas? Como que a obesidade se conecta? Quais as principais doenças? Como é que é essa sua clínica? Talvez sejam muitas perguntas, mas no fundo, quando você for responder, você vai falar tudo, né? Você falou que ia ser rápido, né? Você me chama para uns assuntos que se deixar eu falo a vida toda. Todo mundo pensa que nutrólogo só faz emagrecimento, só faz obesidade. Eu costumo falar que eu sou uma nutróloga raiz, né? Eu examino, eu peço exame, eu faço de tudo para prevenir, né? Então, durante a consulta, a gente alinha as expectativas e os objetivos que o paciente tem. Quer seja melhorar a qualidade de vida, quer seja tratar alguma doença, quer seja fazer controle de danos, que isso é uma coisa muito comum hoje em dia. A gente nem sempre dá para fazer tudo que tem, né, que fazer. Alimentação certa, dormir certa, ginástica, tudo certinho. Então, às vezes, a gente tem que fazer controle de danos. Então, aqui na clínica, eu entendo a pessoa como formada de nutrientes da cabeça aos pés. Então, eu tenho que tratar a pessoa da cabeça aos pés. Porque isso é nutrologia, não é só emagrecimento. Então, o nutrólogo trata de pessoas saudáveis, de pessoas doentes e faz prevenção. E a cannabis também. Então, sempre que possível, eu prescrevo a cannabis na minha prática clínica. E durante a consulta, a gente alinha o tratamento. Então, eu costumo brincar que se eu não acreditasse em todas as terapias que eu faço na clínica, né, quer sejam os injetáveis, intramuscular, endovenoso, ozônio, implante hormonal, imunomodulação guiada, enfim, se eu não acreditasse em tudo isso, estava tranquila morando na praia fazendo telemedicina, né? Claro. Então, assim, eu montei a clínica justamente porque eu acredito em todas essas abordagens. Eu acho que a medicina é muito mais do que a gente só tomar um remédio para uma doença. Então, eu consigo ver as síndromes metabólicas todas, elas demoram anos para acontecer. E muitas vezes a gente já tem isso na idade infantil. Dê alguns exemplos pra gente. Afinal, quando a gente escuta assim, nossa, síndromes metabólicas, a gente não sabe do que se trata. A gente tem várias síndromes metabólicas, né? A mais comum, tem várias síndromes que acontecem por alterações de metabolismo. A mais comum é quando a gente tem ou aumento da gordura abdominal, junto com pressão alta, ou com triglicéridos alto, ou com alteração dos níveis de colesterol, alteração dos níveis de glicemia. Então, assim, a gente tem um paciente que é uma bombinha relógio e que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar esperando ele... fiquei diabético, tenho que fazer alguma coisa. Não, a diabetes a gente já trata 20 anos antes de acontecer, 30 anos antes de acontecer. Então, a gente vê hoje em dia
as crianças com fígado gorduroso, as crianças entrando na menarca, na puberdade antes da hora, que isso já é um sinal total de alteração metabólica e poluente orgânico. A gente vê na praia os meninos hoje em dia com maminha, com alteração de gordura no quadril e na barriga, que são sinais de que isso está acontecendo, né? Então a gente tem como ver. Eu falo que é só ter olhos de achar que você vê quando o paciente. Então, assim, síndromes metabólicas não está ligado só se a pessoa é obesa ou se ela é magra. A gente tem as duas coisas. Pode ser magra com síndrome metabólica e obesa teoricamente controlada. Lembrando que a obesidade não é saudável, ela é uma doença e a gente tem que combater. Eu lembro que na época do professor Carline, ele falava muito para mim de um medicamento chamado Rimonabanto. E aí, quando eu te vi, sempre vejo você nas suas palestras falando do Rinonabanto 2.0, eu queria que você contasse um pouco, porque o Canabinol, ele fez um episódio só sobre o THCV, né? Quer dizer, que interessante que é esse fitocannabinoide, pouco relatado, divulgado ainda, pouco conhecido. Então, eu queria saber, se você explicar um pouco mais, quer dizer, quais foram os problemas do Rimonabanto, por que agora esse novo Rimonabanto pode ser um sucesso, se você usa, se você indica, ou o THCV, conta um pouco pra gente sobre esse tratamento. O THCV ele está entre um dos canabinoides raros, a gente conhece, os mais conhecidos são o CBD e o THC, mas a gente sabe que tem mais de 150 fitocannabinoides. Cada hora que a espectrometria de massa melhora a qualidade, novos fitocannabinoides são descobertos. E o THCV, ele tem um efeito semelhante ao do Rimonabanto. O Rimonabanto é uma medicação que foi lançada em 2004 no Brasil. Em 2006 ela foi proibida, né, de ser utilizada por conta dos efeitos colaterais, e ela é uma medicação que bloqueia os receptores CB1. E com isso, né, os pacientes paravam de sentir fome, paravam de ter secreção de insulina, secreção de hormônios intestinais, perdiam peso, melhorava fígado gorduroso, diminuía a barriga, perdia o apetite total. Só que a gente teve altos índices de depressão e de suicídio com ele. Então, isso mostra o perigo de você antagonizar um receptor só. Ainda mais o CB1. Então, assim, o sistema endocannabinoide não é simples, não é fácil, e a gente precisa saber lidar com ele. Então, na ocasião, o Rimonabanto, ele era um sucesso, era prometido como um milagre, mas ele teve esse efeito colateral que por isso foi tirado do mercado. E os cientistas, óbvio, que investiram no Rimonabanto, não deixaram de pesquisar como fazer com que esse efeito colateral não acontecesse. Então, eles é o pessoal da equipe do professor Yossi Tan, que é do curso da certificação que de nós Israel, vamos falar, nós vamos falar. E aí, o pessoal do laboratório do professor Yossi, eles conseguiram fazer um Rimonabanto em nanopartículas, tem um nome, porque é uma molécula sintética, então ele é um THCV-like, né, vamos dizer assim, que tem ação visceral, basicamente. Então, ele faz melhora de estetose hepática, melhora de secreção de insulina, melhora do fígado gorduroso, emagrecimento, porém, sem atingir o sistema nervoso central e sem ter o efeito, perfeito, teoricamente, perfeito. Em teoria vai resolver. A gente sabe que o THCV, ele tem esse efeito bem parecido com o Rimonabanto, e alguns pacientes, inclusive, relatam uma certa depressãozinha com ele. Então, não é todo mundo que tolera o THCV, tá? A gente tem que tomar cuidado também com o THCV. Então, como ele ainda é uma molécula mais difícil da gente, são poucas as empresas que têm, e o custo dele ainda é alto, eu sempre opto por começar com full spectrum mesmo. Porque você já melhora o metabolismo, já melhora a ansiedade, já melhora sono, e com isso a gente já tem uma resposta boa. A hora que ele baratear mais, pode ser que a gente use mais, né? E também sempre me perguntam, mas a doutora Paula, qual a especialidade? Ela é nutróloga, mas o que ela trata? Então, quer dizer, tem a questão da obesidade, mas o que mais? Quais são as maiores queixas que você recebe aqui na tua clínica? Eu recebo muito pacientes com problemas de demência, casos progressivos de demência por conta da cannabis. Da parte nutrológica, muita falta de vitamina, muita falta de energia, falta de ânimo, falta de disposição. Você disse demência por conta da cannabis? Não, os pacientes me procuram para tratar os seus familiares que estão com quadro demencial ou estão começando com um quadro demencial por conta da cannabis. Eu tenho pacientes oncológicos, eu tenho pacientes com
insuficiência renal, eu tenho pacientes com problema hepático. Então, assim, quando eu falo que eu sou nutróloga raiz, eu sou nutróloga raiz. É um espectro. Agora, o que mais tem aparecido para mim ultimamente são adolescentes com ansiedade e vício em cigarro eletrônico. Que vem aqui para procurar uma forma de se livrar do vício. Anti-adição. Hoje, no grupo da MBCAM, o pessoal estava pedindo indicação de trabalhos que abordem o vício em jogos eletrônicos, porque eu também tenho vício em jogo eletrônico, ainda mais agora nessa época de férias. O pessoal começa a jogar às 5 da tarde e vai até às 5 da manhã. Nem vai ao banheiro. Nem vai nada, não come nada. E outra coisa que eu tenho muito aqui é pré-diabetes, que é a síndrome metabólica, eu tenho muito, e menopausa. Menopausa, alterações hormonais, tanto em homem quanto mulher, eu tenho muito. E as mulheres têm me procurado cada vez mais, porque elas vão no ginecologista, ele olha o exame e ele fala assim, tá normal, você não tem que fazer reposição hormonal. E a mulher querendo morrer, querendo matar com secura vaginal, não dorme, com calor, com fogacho, com insônia, achando que o mundo vai acabar, enfim. E os ginecologistas olham, então assim, eu estudei muito menopausa e modulação hormonal desde que eu me vi entrando na menopausa, que é uma coisa que às vezes a gente nem sabe que está acontecendo. Eu aprendi que a gente tem que modular o hormônio e modular a menopausa a partir dos 35 anos, tanto em homem quanto mulher. É que o homem é mais comum, né? Ele tem uma baixa de libido, ele vai no urologista, o urologista dá uma injeção de hormônio e tudo bem. Sim. Mulher não. Mulher não pode por causa da mama, não pode por causa de um monte de coisa. Então, a gente tem um monte de vieses e eu tenho sido procurada muito por isso. Mas eu faço clínica, eu faço medicina inteira. Então, entrando já nessa questão de demências, vamos entrar no Alzheimer. Eu ouvi dizer que você lança a mão de um teste para verificar a possibilidade de desenvolvimento da doença de Alzheimer. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Ai, gente, é tão fantástico esse teste, porque ele é um teste feito da mesma forma que o diabetes não acontece de uma hora para outra, não tem essa, né, de você, fiquei estressada, apareceu o diabetes. Não, tá? Ele pode até ter sido um gatilho, porém esse quadro já está acontecendo há pelo menos 15, 20 anos. Tá? É fato. Então, se você tem diabético na família, a chance de você ter diabetes, ou no mínimo um pré-diabetes, é praticamente 100%. Então, o Alzheimer está ligado muito a doenças metabólicas e o pessoal chama de diabetes tipo 3. Porque é uma forma que você não vê alteração na glicemia de jejum, mas os médicos por aí não pedem insulina, não pedem glicemia depois que comem, que são as alterações que a gente tem ao longo da vida. Certo. Né? A gente não come só uma vez por dia, né? Não é assim. A doença metabólica, as doenças demenciais, elas acontecem em sua grande parte por um componente genético, um componente ambiental e um componente metabólico. Isso é fato. Aí o que acontece? Aqui na clínica, como eu vejo a pessoa inteira, faltava um exame. Eu trouxe vários exames de precisão aqui para a clínica, para a gente ver melhor o intestino, para a gente ver melhor neurotransmissores, para a gente ver melhor como estão os hormônios, enfim, trouxe vários. E esse é um dos que eu trouxe, ele é feito ele chama Altoida. Ele é de uma empresa americana, tem um representante brasileiro, e ele é feito é super rápido, demora 15 minutos. Ele é feito com iPad. Ele utiliza da realidade virtual e da inteligência artificial. Parece um joguinho de videogame, como se fosse aquele do Pokémon. Tá. Que ele vai dando comandos e você tem que fazer. E assim, por mais que a gente esteja ansioso, a gente não consegue enganar a inteligência artificial, não dá. Ainda não. Ainda não. Mas ela também vai melhorar, né? Então a gente vai ficar só assim vai na briga. Piorar. Então assim, ele avalia primeiro o índice neuromotor, que é a chance de você ter um declínio cognitivo leve ou grave nos próximos 10 anos. Você consegue antever 10 anos. Daí. Antever. Então, assim, se algum paciente vem aqui, tem um teste que deu positivo ou deu perto do positivo, a gente já começa as intervenções e avalia depois de novo daqui a um tempo. E aí eu consigo ver também mais de 10 domínios cognitivos. Então ele me mostra ansiedade, TDAH, depressão, como que tá o cérebro da mulher na menopausa. Então assim, eu gosto de fazer ele na primeira consulta, porque aí toda vez que eu entrar com uma intervenção, quer seja a cannabis, quer seja os nutrientes injetáveis, quer seja a mudança de estilo de vida, a gente consegue acompanhar. E no começo eu cobrava separado, né, desse exame. Sim. Aí o povo falava assim pra mim, eu não vou pagar pra ver se eu tô ficando gaga ou não. Foi uma ótima estratégia. Você parou de cobrar depois disso? Eu enfiei na consulta. Melhor não pronto, cobrar. só não faz quem não quiser, entendeu? Só não faz quem não quiser. Continuando nas demências, eu adoro, eu comecei a estudar essa história do pé, e eu queria, bom, para quem não sabe, né, o pé é o palmito,
toiletoanolamida. Nós produzimos, né, esse ácido graxo e a gente sabe que em condições de doenças crônicas, inflamatórias, neurodegenerativas, a gente não produz na quantidade que deveríamos. Por isso, a suplementação à base do PEA, registrada já pela Anvisa, é isso mesmo? Você gosta de prescrever PEA ou tem alguma coisa? Conta um pouco do PEA. Isso que você falou da palmitoil-etanolamida, que é o PEA, a gente produz da mesma forma que a gente produz a anandamida, que a gente produz o 2AG. Sempre que a gente não estiver bem, ou que a gente viver num mundo estressante, que é o caso de hoje, o nosso sistema endocannabinoide não vai estar equilibrado, não vai estar ok. Então, a gente tem que lançar mão de estratégias para equilibrar o nosso sistema endocannabinoide. Quer seja meditação, comer bem, dormir bem, fazer atividade física, tomar sol, que é importante, né? Contato com a natureza é super importante. Quando a gente não consegue fazer tudo isso, a gente precisa suplementar. Um jeito mais rápido que a gente tem é usar os fitocannabinoides da planta. Ponto. Só que tem gente que não quer. Ou tem gente que tem contraindicação, por exemplo, ao THC, que é muito usado para dor. Então a gente pode abrir mão do PEA. E o PEA, a vantagem é que a gente pode comprar pela internet, a gente pode manipular e a gente pode comprar na farmácia. Ele já está aceito pela comunidade. E você recomendo. Inclusive tem PEA com cúrcuma, que são casos inflamatórios, a gente tem PEA isolado, a gente tem PEA com luteolina, a gente tem PEA com colágeno tipo 2 e vitamina K2, que é para casos de doenças tipo artrite, artrose ou mesmo prótese de joelho. Então, da mesma forma que tem o PEA para dor, o OEA. Tem o OEA. Fala um pouco pra gente do OEA, eu não sei tanto do OEA. O OEA é um outro endocannabinoide, que é a oleioetanolamida, e ela trabalha muito nos centros de compulsão de fome. Então, eu tenho usado muito também para emagrecer. Então, imagina, o dia que tiver um HCV com OEA vai ser ótimo, né? Apesar de eles combinarem, eles vão buscar mais ou menos os mesmos receptores. Mas o OEA eu uso muito para emagrecimento e para crianças autistas com compulsão alimentar, crianças especiais com compulsão alimentar. Infelizmente, o OEA é só manipulando. Mas a gente pode manipular com a maior facilidade do mundo. E ele tem uma melhora, os pacientes têm melhorado bastante com ele. Que ótimo saber. E isso se conecta com a minha próxima pergunta, que é o seguinte. Você falou, bom, tem momentos que o nosso sistema ele está hipoativo. Ou às vezes ele está hiperativo. E isso vai fazer toda a diferença para um médico como você e vários outros determinarem, bom, então aqui precisa mais CBD, ou aqui precisa mais THC, essa pessoa ela não está produzindo tanto 2AG, então precisamos suplementar com CBD. Me corrija se eu estiver enganado. Vai, né? De modo bem genérico. Como é que a gente pode saber? Existe assim um mapeamento genético ao sangue que eu coleto da pessoa para poder determinar esse seu sistema está em desequilíbrio, então nós temos que dar um óleo mais rico nisso, mais rico naquilo. Existe já? Já temos essa tecnologia no mundo ou no Brasil? Essa tecnologia está crescendo cada vez mais. Se você me perguntar se a gente tem uma tecnologia dessa de ponta ou de eleição, a gente ainda não tem essa tecnologia. O seu sistema endocannabinoide, quando ele está desequilibrado, ele dá sinais. Então, muito mais. Eu sempre falo, a clínica é soberana. A clínica é soberana. Esses exames ainda são exames caros, que não é para todo mundo que a gente pode pedir, né? E o farmacogenético, hoje em dia, do sistema endocannabinoide, ele ainda está aquém do que a gente gostaria. E são muitos os testes que estão vinculados a determinadas marcas, né? Então, você faz o teste, no final ele fala, você precisa de tomar tal produto, tal produto. Então, eu acho que é um viés que eu não gosto muito de fazer. E para pedir um farmacogenético mesmo, de verdade, ele tá saindo, sei lá, R$3.000, R$3.500, é caro. No Brasil tem? No Brasil tem. E tem um detalhe que eu aprendi com você. Mais uma coisa que eu aprendi com você, porque dependendo da hora do dia, o seu sistema também, você pode até fazer esse mapeamento, ele oscila. Você me disse uma vez que o tratamento com os canabinoides é para pessoas inteligentes. Sim. Conta um pouco sobre isso. Ou pessoas inteligentes ou parentes inteligentes, porque a gente sabe que tem os cuidadores, né? Tem as mães das crianças especiais, tem os cuidadores. E quando uma mãe de uma criança especial fala para mim, o meu filho melhorou com aquele produto e não melhorou com esse produto, eu ouço. Porque quem está em contato o tempo todo é a mãe, o cuidador. Então, eu falo que é para pessoas inteligentes, por quê? Porque não tem uma receita de bolo, não é igual um remédio da pressão. Você vai falar, olha, eu vou tomar 5 miligramas 2 vezes ao dia e essa é a dose. Não é.
Não é assim. Então, tem dias que a gente está mais vulnerável, tem dias que a gente está mais suscetível, tem dias que a gente está mais estressado, tem dias que a gente está mais tranquilo, né? Então, isso vai variar de acordo com o dia e com a época da vida. O sonho de consumo é a gente poder fazer análise farmacogenética do sistema endocannabinoide, que tem uma professora, tem uma especialista em genética no Brasil que está começando a desenvolver agora, só focado no sistema endocannabinoide, sem viés. Ela trabalha muitos anos com genética, a doutora Isabela, e ela está desenvolvendo. O sonho de consumo é a gente poder fazer o teste e manipular um canabidiol exatamente com os fitocannabinoides e terpenos e flavonoides que a pessoa precisa. Aí o cenário muda. Melhor dos mundos. Doutora Paula, fala um pouco pra gente sobre... Bom, eu imagino que você use qualquer tipo de medicamento, desde vaporização, né? Quais são as principais reações adversas que você observa na sua clínica aí desde 2017? Aqui no Brasil, a gente não tem autorização para o uso vaporizado, né? Teve essa briga aí na Anvisa ano passado, mas ele é um meio, sim, que pode ser considerado e que é muito benéfico em várias situações, tá? Então, nunca falo dele da cannabis fumada, mas vaporizada, com vaporizador de erva seca. Que enxaqueca, dores neuropáticas. Enxaqueca, dores neuropáticas. Parkinson é assim, imediato, ainda mais tremor. Eu já vi. Então, imediato. Então, ela é sim uma via de administração. Eu costumo usar muito em óleo ou em goma, mas também tem gel transdérmico e a gente tem até em alguns outros países, a gente tem óvulo vaginal e supositório. Sim. Que é para casos de dor pélvica, endometriose, retocolite ulcerativa, doenças inflamatórias intestinais. Então, eu sempre tento adequar o que o paciente precisa com a via de administração. Lembrando que a via retal e a via vaginal a via retal é super rápido de absorver, muito mais rápido do que oral. Mas a inalatória... Ela é parecida, ela é menos do que a inalatória. A inalatória ainda é a campeã de absorção mais rápido. Agora, a gente, de efeito colateral, o que mais me relatam é tontura, sonolência. Às vezes tem paciente que tem... eu sempre pergunto se o paciente tem um histórico com a cannabis, ou se ele já provou, ou se ele já tomou um produto, ou se ele já fumou mesmo, né, a maconha, porque tem pessoas que têm intolerância ao THC, que podem ter ansiedade, podem ter taquicardia, podem ter paranoia, então é muito importante você perguntar tudo isso antes de entrar com a medicação. E lembrando, né, da máxima do start low, go slow, né? Você começa sempre com doses menores e vai subindo devagarzinho conforme a tolerância. Tem paciente que a gente usa uma dose mínima, então nem sempre eu considero miligrama por quilo de peso, é o sintoma que vale, né? Miligrama por quilo de peso só em casos excepcionais de doenças, síndromes convulsivas raras, enfim. Mas a grande maioria eu prefiro ir tateando pela clínica mesmo. Eu tenho agora uma provocação para fazer. Fogo no parquinho. Duas, na verdade. Mas a primeira é a seguinte. Eu escuto muitas pessoas falando, a cannabis não cura, canabinoides não curam. Aí eu fico me perguntando, ok, mas o que cura Alzheimer? O que cura Parkinson? E quando a gente pega, por exemplo, essas crianças que convulsionam, né? Síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, síndromes refratárias, nem precisa ser refratária, né? Mas enfim, né? A gente vê que existe uma redução significante, ou até mesmo zero. Não é à toa que tem o Epidiolex, exatamente, que é um medicamento à base de CBD que vem da planta, que foi feito a partir de 3 ensaios clínicos, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, com cerca de 563 crianças testadas. Então não é como, né? Então, eu queria que você me dissesse, o que você acha quando você escuta, o que você pensa, ou se você tem algum argumento, não é? Quando uma pessoa te fala que a cannabis ela não cura. Eu acho tão engraçado isso, porque assim, diabetes não tem cura. Pressão alta não tem cura. Artrite reumatoide não tem cura. Tudo tem controle, né? Tem um monte de gente que fala por aí, não, se você perder peso, fizer dieta cetogênica, mudar isso, mudar aquilo, curou o seu diabetes. Pode até ser que você esteja num estágio ótimo, mas não vacila, porque se vacilar ele volta, né? Então, não tem cura. Então, essas doenças todas são crônicas, elas não têm cura e a gente tem controle. O Alzheimer, qual é a melhor chance de curar o Alzheimer? É não deixar o Alzheimer acontecer. Nossa, Paula, mas que pretensão a sua de não deixar o Alzheimer acontecer. Gente, a gente pode antever e fazer com que ele seja menos agressivo.
menos agressivo. O Parkinson também. Então, assim, eu tô vendo a consulta, já tô fazendo a minha avaliação, eu já tô vendo se o paciente tem sinal de rigidez, alteração de marcha, se ele tem estereotipia, se ele treme a mão, se ele tem alguns tiques que são próprios que acompanham o Parkinson, paciente que tem tremor essencial de longa data e vem falando para mim que está piorando, não é só tremor essencial, a gente tem que investigar outras coisas. Então tem controle, como tudo na vida. Aí tem a outra pergunta que é pior do que essa, né? Que cannabis não cura. Eu tenho que tomar para sempre? A gente come para sempre, a gente toma banho para sempre. Tem momentos que você fica sem tomar banho, mas você volta. Sim. Então, a gente pode dar algumas pausas, mas vai depender da indicação, do quadro clínico e da resposta que você teve. Eu tenho um paciente que não respondeu a cannabis na vida, tenho poucos, mas tenho. Eu acho curioso, porque você tem 14 ensaios clínicos desse naipe para ansiedade, mostrando que os canabinoides, principalmente o CBD, tô falando especificamente, que realmente é ansiolítico. Quantos tem para Rivotril? Mas só cobram? Só. E outra coisa, eles falam que não tem estudo a longo prazo, mas não tem estudo a longo prazo com os anticonvulsivantes, não tem estudo a longo prazo com os benzodiazepínicos, não tem estudo a longo prazo com os remédios de Parkinson e Alzheimer. E tem que ser usado como segunda opção, né? Segunda Isso é que é o mais incrível, e né? Outra coisa que eu fico super chateada, o paciente tá tomando, a paciente tá tomando um canabidiol, tá indo bem, ela engravida. Tem que parar de tomar, porque não posso. Assim, o conselho me pune se eu prescrever um canabidiol para uma paciente que está gestante, sendo que tem pacientes que estão gestantes que tomam anticonvulsivante e que tomam antidepressivo e que não param de tomar na gestação. Pode. Aí pode. É isso. Pode. Uma última provocação e a gente já está indo para o final. Outra provocação é a seguinte. Não, eu queria ficar horas. Mas pena que os nossos cartões de memória têm uma memória muito menor que a nossa. Vamos lançar uma campanha pró cartões de memória para a professora Eliana e time, gente, por favor. Canabinal tem que durar mais. Mas é o seguinte, por que você acha... Essa pergunta eu não sei responder, tá? Eu tô jogando a batata quente para você responder. Por que você acha que algumas especialidades médicas, especificamente a psiquiatria, né, a Associação Brasileira, ela tem assim uma espécie de uma... aversão. Então, é isso, né? Se a gente sabe que a gente tem mais de 70 mil artigos científicos no Scopus, se o professor Carlini, então, publica até depois de morto, né, meses depois dele ter morrido, publicou lá no Frontiers in Psychiatry, em 2021, um artigo mostrando ele, os netos, os científicos dele, né, o quanto que esses canabinoides, principalmente na psiquiatria, o quanto que eles são relevantes. Claro, síndromes metabólicas, mas tudo começou no sistema nervoso central. Claro, porque nós temos CB1 no cérebro inteiro, então não deve ser à toa, né, em todas as nossas células, enfim. Então, por que você acha que existe essa reatividade, hein? Porque não pode ser uma questão econômica, porque aqui também não é só, é uma questão econômica, mas é uma questão de comodidade. Então, assim, prescrever cannabis medicinal dá trabalho, requer interação com o paciente, requer dosificação, requer paciência para explicar, né? A gente sabe que a grande maioria dos profissionais, não vou citar nomes, mas principalmente da psiquiatria, eles têm um horário fixo de 50 minutos, 1 hora, dão uma receita azul e pedem para o paciente voltar daqui a 1 mês, ou daqui a 2, ou daqui a 3. E você fica 4 horas, né? Eu fico 3, 4. Já vi, eu tenho relatos. Né? A gente faz a campa ali fora e espera. Não, e todos os meus pacientes têm o meu WhatsApp. Todos. Eu peço para eles, olha, se for dúvida médica, pode falar direto comigo. Não manda áudio, porque eu vou demorar para responder. Claro. Né? Porque eu tô ocupada, o áudio vai lá pro fim da fila. Aliás, o WhatsApp é um dos grandes geradores de estresse do planeta hoje em dia, né? Da humanidade. Ainda por isso que americano não usa, por isso que europeu não usa, eles não usam o WhatsApp. É melhor a gente parar também. Eu gostaria muito de poder me livrar do WhatsApp, mas né, às vezes ele é útil. Então, o que eu acho? Acho que é uma preguiça dos médicos, é uma falta de compreensão, de querer estudar o sistema endocannabinoide, porque é muito mais fácil você dar um antidepressivo que você sabe que tem uma meia-vida, que vai começar a agir daqui 20 dias, e que você só vai ter um efeito daqui tanto tempo, mas que vai acabar com a libido do paciente, que pode acabar com o sono do paciente. Mas você também tem que testar esses medicamentos na psiquiatria, os sintéticos, não tem? Você também fica testando, Claro. E assim, eu desmamo muito
remédio controlado de paciente usando cannabis. Então, assim, o psiquiatra, ainda mais se ele tiver vínculo com a indústria farmacêutica, que não são poucos os que têm vínculo com a indústria farmacêutica, ele prefere usar a eletroconvulsoterapia, ele prefere usar a neuromodulação, ele prefere usar remédio do que usar cannabis. Tá. Simples assim. E o grande expoente da psiquiatria brasileira, o grande expoente, não vou citar o nome para não dar bandeira para ele, mas ele fica o tempo todo provocando as pessoas dizendo que não tem evidência. Gente, vai estudar. Não, Hang Day, sabe aquele livro de fisiologia? Sei. Ele é capítulo 20, canabinoides. Então, se hoje alguém fala que não tem estudo, não sabe nada, é porque a pessoa não está estudando. Tem médico, o Faverê está sendo processado por essa pessoa porque disse que essa pessoa não queria estudar, que era negacionista a esse ponto. 70 mil artigos científicos no Scopus. Então, e todo mundo fala, saiu até um trabalho ontem não, Eliana, eu fiquei sabendo dele no final de semana, um trabalho mostrando da interação da suplementação de hormônios com o sistema endocannabinoide. Justamente porque o mecanismo de ação é sistema endocannabinoide. O cara vem falar que não existe e que o canabidiol faz mal, é um desserviço. Então, cardiologista, pneumo, todo mundo vai... Ou eles começam a estudar, ou vai ficar para trás. O bom é que por conta da informação, né, do Canabinal, de outros canais e por conta das sociedades que a gente fundou da pandemia para cá, tem muita gente boa junto que está defendendo a causa, mas ainda falta muito para crescer. Então, quem tiver interesse, a gente tem a PMC, a MBCAM, que a gente discute todos os casos, todas as evidências, troca de artigo. Então, assim, não dá para falar que não tem evidência. Nossa. Bom, estamos indo para o final. Eu queria que você deixasse, antes de responder a pergunta que deu tema a esse episódio, eu gostaria que você orientasse esses jovens médicos, então, que são que querem entender, que querem aprender, que entendem a necessidade, hoje em dia, de se saber sobre tudo isso. O que você gostaria, tá certo, de ter ouvido de um tutor, de um orientador, quando você estivesse se formando ali sobre esse sistema? Existe algum curso que a pessoa possa fazer? Fala do seu curso. Olha, o que eu mais gostaria mesmo era de ter aprendido isso na faculdade de medicina. Eu não aprendi, eu me formei em 99, gente, tá? 99 estava começando a bombar esses assuntos todos, o Dr. Carlinhos já estava em voga, já estava fazendo os trabalhos todos, mas eu não tive isso na faculdade. Até hoje, os profissionais de saúde saem da faculdade sem saber que isso existe. Aos poucos, algumas universidades estão colocando na grade, então assim, a Faculdade de Medicina do ABC, a Unila está colocando com a professora Michelini, eu dei aula num curso do Dr. André Schenka na medicina da Unicamp esse ano, na Unifesp também, porque você me convidou, graças a Deus. Então assim, algumas pessoas guerreiras, tipo vocês, estão abrindo espaço pra gente, então assim, eu queria muito ter aprendido na faculdade, queria ter tido tempo de tratar os meus pais, que faleceram super cedo. Minha mãe faleceu de insuficiência hepática e complicações de diabetes. E o meu pai faleceu de câncer de pâncreas, que vai ser o mote do meu pós-doc agora, vai ser câncer de pâncreas, né? Que ótimo. Porque a gente sabe que é uma doença dificílima de tratar e que tem um fitocannabinoide, de uma planta específica, de uma cepa específica que é promissor no tratamento do câncer de pâncreas. Fantástico. Isso é fantástico. Então, esse é o meu mote. E eu gostaria de dizer assim, quando eu comecei a aprender, não tinha livro, gente, não tinha curso, não tinha nada, eu fui na raça. Eu cheguei na internet, coloquei Cannabis Medicinal Brasil, apareceu uma empresa e eu comecei a estudar por conta própria. Então agora, quem quiser estudar, a gente tem muitos livros, tem muitos artigos, tem muitos cursos, inclusive tem o curso da Unifesp, que é um dos mais famosos, que a gente tem a 10ª edição já? 11ª edição. Então, a gente tem vários cursos. Eu trouxe um curso da Universidade com a certificação da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é justamente feito pelos discípulos do professor Rafael Michulan, que são 9 horas online, mais ou menos. Dá para você fazer em casa. Tem uma prova no final, óbvio. Quando eu fiz o curso e fiz a prova, estava tudo em inglês. Eu fiz a prova em inglês. Agora o curso está todo traduzidinho, com a prova também em português. Prova em português? Meu amor! Que ótimo! A professora Eliana está tendo o prazer de fazer o curso também. Espero que você esteja gostando. Tô amando, tô na 3ª aula. Então assim, a gente tem inúmeros cursos hoje em dia, mas assim, aprender a prescrever tem que ser começando. E tem que ter uma pessoa que te mentore, que pegue na sua mão e fale, olha, vamos lá que eu te ajudo. Então, eu comecei a prescrever como, Eliana? Pro marido, pra sogra, pro sogro, testando pro nos irmão. Familiares. Lógico, gente, entendeu? Lógico, porque assim, é o jeito de você, em mim mesma, né? Então, eu sou paciente de cannabis medicinal até hoje. A cannabis medicinal, posso dizer que mudou a minha vida e a minha prática clínica, para melhor, claro que foi para melhor.
Então, eu só digo assim, se você tem um pensamento de medicina integrativa, se você quer tratar o seu paciente como um todo, se você não quer fazer mal para o seu paciente, que é um dos primeiros princípios de você ser médico, é você não querer gerar o mal para ele, tira remédio químico sempre que possível e usa cannabis medicinal. Perfeito. Simples assim. Perfeito. Agora as fontes de conhecimento estão aí, é só ir atrás, não né? tem mais desculpa. Não tem mais de jeito, desculpa. né? Só se você for um negacionista mesmo. Não né? tem mais e desculpa. o seu tempo está contado, os dias estão contados. Se você permanecer não nessa... é um caminho sem volta, não sem adianta. volta, não tem. Não adianta. Então, vamos responder agora a pergunta que deu tema a esse episódio. Afinal de contas, doutora Paula, a cannabis sativa, os canabinoides, eles podem auxiliar pacientes que têm obesidade e outras síndromes metabólicas, pela tua experiência aqui? Não só podem, como ajudam, e não é nem só a minha experiência que eu tô falando, são os trabalhos e são os artigos, tá? Todo paciente obeso ou com síndrome metabólica precisa de ajuda, porque senão doenças virão. Ai, Paula, mas você não pode falar isso hoje em dia, porque a obesidade, tem a gordofobia. Gente, eu não tô falando mal, eu só tô dizendo que tem que se cuidar, porque não é saudável. Não é saudável, não é bom, gera uma ansiedade, gera transtornos orgânicos, gera transtornos físicos, a pessoa não vai dormir direito, a pessoa não vai se exercitar direito. Então, assim, a gente tem que tratar. Querendo ou não, mesmo que seja assim, não existe, né, um produto que é só para sono ou que é só para foco, a gente sabe que a cannabis vai mexer no corpo inteiro. É muito comum a gente prescrever para obesidade e o paciente fala, nossa, tirou minha ansiedade com a mão. Nossa, minha libido voltou. Nossa, eu tô dormindo super bem. Então, é uma questão de equilíbrio. Então, assim, pode ajudar, ajuda. E eu gostaria muito que a gente tivesse no Brasil produtos alimentícios à base de cânhamo, né? De cannabis. Então, assim, a proteína da cannabis, do cânhamo, é muito mais proteica do que muitos... O azeite, né? Feito com a semente, você fala. Não, tô falando da proteína mesmo. Tipo whey protein, só que feito de cânhamo. Tá. Então, a gente tem a semente que está sendo muito usada para alimentação de bebês. Sim. A semente não tem canabinoides, mas ela tem ácidos graxos essenciais, tem óleos essenciais, tem fibra, tem proteína que faz super bem. Ômega, né? Agora, as pessoas preferem o quê? Comprar um mucilon para criança, entendeu? Que já começa o transtorno metabólico já na mamadeira, né? Sim. Na papinha. Então, a gente podia estar usando os óleos como suplemento alimentar, a gente poderia estar usando a cannabis nas sementes, a gente podia estar usando a cannabis na ração do gado, a gente podia estar usando na nossa granola, na nossa vida, proteína. Sim. Então, não é só o óleo, né? Tem vários derivados alimentícios. Agora, uma coisa que eu mais vejo na cannabis é que ela modula pensamento, ela modula resiliência, tolerância, ela te faz ver o mundo de uma maneira... Criatividade. Não é só criatividade, você vê que nem tudo é tão ruim quanto você pensava. Então, assim, a relação com a comida muda, a relação com o próprio corpo muda, a relação com a vontade de fazer exercício físico muda. A partir do momento que você modula a ansiedade, modula neurotransmissor... E que você consegue encontrar qual é a melhor planta, porque cada um tem também a sua melhor... Cada um tem a sua melhor planta e muitas vezes vai do momento também. Tem vezes que uma planta fez muito bem para você durante um tempo e a gente tem que trocar. A gente tem que trocar. Olha, doutora Paula, eu queria ficar dias aqui conversando com você. Chama de novo. Se você tiver alguma mensagem final ou algo que não estava aqui no nosso roteiro, que você queira falar, a gente então te escuta e depois a gente se despede. O que eu queria falar é assim, olha, a cannabis medicinal, ela não é para todo mundo, mas ela pode ser para todo mundo. Então, se o seu médico disser que você não precisa de cannabis medicinal para nada, ou que ainda não é hora de entrar, é muito comum o paciente vir aqui, já está começando num quadro demencial, o paciente fala, não, agora não é hora de entrar, que horas que vai ser então? A gente vai esperar, então assim, se o seu médico disser que você não precisa, ou que não é indicado para você, ou que ele não tem experiência, ou que ele não quer prescrever, 2 dicas. Primeiro, muda de médico. Pronto. Segundo, pede para ele fazer o curso, ou os cursos, inúmeros cursos, se atualizar, porque tem muita coisa na mídia. E muitos querem. Muitos querem. Então, assim, eu já tive casos de colegas que eu me coloquei à disposição para conversar, e o colega falou, eu não tenho nada para aprender com você, eu não quero saber disso, eu não vou me atualizar. Por outro lado, tem muita gente que me liga pedindo ajuda para prescrever. Então, o conhecimento... tá aí, segundo a minha sogra, né? Conhecimento não ocupa lugar, não ocupa espaço na cabeça. Você pode se atualizar cada vez mais. E
É uma possibilidade incrível, independente de valores, porque quando eu comecei a prescrever era muito caro, era muito burocrático, demorava muito. Ainda é? Ainda é. Falta muito para a gente evoluir, falta muito para a gente evoluir. Mas a gente tem hoje em dia produtos de cannabis para todos os bolsos e todas as situações. E nós temos ONGs, e nós temos pessoas que ajudam, e nós temos doações, enfim. Tem como, né? Tem como, é só querer. Doutora Paula, muito obrigada. Agradeço. A gente vai voltar com certeza, porque foi incrível, tirou muitas dúvidas, com certeza, de mim. Obrigada, gente. As minhas, pelo menos, tirou. Então, pode fazer na caixinha de dúvida pra gente fazer o próximo, que eu já adorei. Deixa aí as suas, por favor, perguntas, porque a doutora Paula vai responder, ela tem essa habilidade ali no YouTube. Não, o meu Instagram, quem responde sou eu também, é Paula_Nutro. E a clínica é Clínica Paula Vinha, no Instagram. E para quem quiser saber do curso de Medicina Canabinoide pela Universidade de Jerusalém, é cimecan, com 2 N's no final.com.br. Certificação internacional em Medicina Canabinoide. Vocês não vão se arrepender, maravilhoso. Estou aprendendo muito.